Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Mental Chip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Chegamos ao 15º e último episódio da nossa série especial sobre Napoleão Bonaparte. Os links para os livros que a gente usou estão aqui na descrição, tá? E se essa série agregou valor para você, não esquece de deixar seu like e compartilhar. E essa citação do Emil Ludwig é perfeita, né? Uma pausa dramática antes do último ato. É exatamente isso. Porque o capítulo final da vida de Napoleão, olha que interessante, não começa com o fim, mas com uma pausa. Uma pausa tensa, numa ilha minúscula. Então, vamos lá. Estamos em 1814 e Napoleão é mandado para o exílio na ilha de Elba. Para muita gente, seria o fim da linha. Mas, gente, estamos falando de Napoleão, né? Para ele, uma ilha como essa era menos uma prisão e muito mais um palco. E olha só a diferença de perspectiva. Europa toda achava que ele estava lá, derrotado, sabe? Com o título de imperador, sim, mas com uma guarda reduzida, liberdade bem limitada. Um leão enjaulado. Só que não. Do lado dele, a história era outra. Ele estava superativo, reorganizando a ilha, gerenciando os recursos e, o mais importante de tudo, de olho, bem de olho na política da França, que estava um caos. Ele não estava acabado. Ele estava, na verdade, só esperando o momento certo. E que momento, hein? Em fevereiro de 1815, ele simplesmente foge de Elba. E o que acontece depois é coisa de cinema. Em menos de um mês, numa jornada que ficou para a história como o voo da águia, ele marcha até Paris e retoma o poder, sem dar um tiro sequer. Pensa nisso. Era a realização do que todo mundo achava impossível. Essa marcha para Paris foi surreal, não tem outra palavra. Os batalhões que o rei mandou para prender Napoleão, o que eles fizeram? Quando viam um antigo imperador na frente deles, eles simplesmente mudavam de lado, baixavam as armas e se juntavam a ele. É a prova, né, do laço quase místico, da conexão absurda que ele ainda tinha com o exército. Tudo bem, Napoleão está de volta no trono, o povo e o exército com ele. Mas e o resto da Europa? Aquela pergunta ficou pairando no ar. Será que as grandes potências iam simplesmente aceitar essa volta? Iam dar uma segunda chance para ele? Bom, a resposta para essa pergunta veio bem rápido. E assim, sem a menor hesitação. Acabou a conversa. Dessa vez, não ia ter negociação, não ia ter acordo. As potências europeias foram taxativas. Declararam Napoleão um fora da lei. E aí Inglaterra, Prússia, Áustria, Rússia, todo mundo se juntou e mobilizou seus exércitos com um único objetivo, um só. A derrota dele tinha que ser definitiva. O equilíbrio de poder na Europa, na cabeça deles, não comportava mais a presença de Napoleão. E aí a gente chega em junho de 1815. O lugar, Waterloo. O palco para a batalha final está montado. Mas o destino, ou o acaso, resolveu dar uma mãozinha para os inimigos dele. Choveu muito na noite anterior. O resultado? O terreno ficou completamente encharcado, e isso forçou Napoleão a atrasar o ataque. Um detalhe, né? Um detalhe que teve consequências gigantescas. Para piorar, não foi só a chuva. Durante a batalha, ordens cruciais não chegaram, a comunicação falhou, a coordenação estratégica dele, que sempre foi impecável, simplesmente se desfez, e justo nos piores momentos possíveis. E quando você acha que não pode piorar, o tempo que ele tanto precisava acabou. O golpe final veio com a chegada dos reforços da Prússia. Ele achava que tinha dado um jeito nos prussianos, mas eles chegaram, e a chegada deles virou o jogo de uma vez por todas. Ali, a balança pendeu de forma irreversível. Essa frase do Ludwig, o herói diante do inevitável, resume tudo, não é? No fim das contas, foi uma soma de coisas. O atraso pela chuva, os erros de comunicação, a chegada do inimigo, tudo se acumulou e levou aquele gênio militar à sua derrota final, esmagadora. Parecia mesmo uma tragédia grega. Depois do Waterloo, aí sim, era o fim. Não ia ter mais chance, não ia ter mais retorno triunfal. Como um historiador bem colocou, o mundo estava de uma vez por todas fechando a porta para Napoleão. A segunda abdicação levou ele a um novo exílio. Mas olha, a diferença para Elba era absurda. Em Elba ele ainda era imperador, estava ali perto da Europa. Agora, não. Agora ele era um prisioneiro, enviado para Santa Helena, uma ilha minúscula e completamente isolada no meio do Atlântico Sul. Vigilância constante, zero chance de escapar. Era, de fato, o fim definitivo. E aqui que a história tem uma virada fascinante. Porque, pensa bem, ele perdeu tudo. O império, o poder, a liberdade. Mas foi ali,
isolado do mundo, que Napoleão começou sua última grande campanha. E talvez a mais importante de todas. Não era uma batalha com canhões e soldados, mas sim com palavras, com a narrativa. Em Santa Helena, ele passou os últimos anos da vida ditando suas memórias. Ele reinterpretou a própria história, construiu a imagem de gênio, de mártir. Ele basicamente usou a própria prisão para lutar a batalha final, a batalha pela memória, a batalha de como a posteridade se lembraria dele. Napoleão morreu em 1821, um prisioneiro, longe de tudo e de todos. Mas o homem de carne e osso morreu. A lenda, não. Naquela ilha remota, ele já tinha garantido a própria imortalidade. Ele venceu a guerra pela narrativa. Então, vamos falar do legado. O que sobrou? O que de fato sobreviveu ao homem, ao imperador e até mesmo ao mito que ele criou? O que Napoleão realmente deixou para o mundo? Olha, o impacto dele vai muito, mas muito além do campo de batalha. Vamos pensar, o Código Civil Napoleônico, até hoje é a base da lei em dezenas de países, inclusive influenciou o nosso aqui no Brasil. A estrutura do Estado francês centralizado? Foi ele. As reformas administrativas que ele fez, muitas duram até hoje. Ele não mudou só a França, ele ajudou a moldar o nosso conceito de Estado moderno. E é por isso que ele é tão polêmico até hoje, uma figura cheia de contradições. Foi um herói? O cara que espalhou os ideais da Revolução e modernizou a Europa? Ou foi um tirano? Um ditador megalomaníaco que arrastou o continente para uma guerra sem fim? Gênio ou opressor? Herói ou tirano? Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Mas uma coisa é fato. Amando ou odiando, Napoleão foi uma força da natureza. Uma figura incontornável na história. No fim das contas, Napoleão foi mais que um general ou um imperador. Ele foi um verdadeiro fenômeno, a prova viva de que, sim, um único indivíduo pode moldar uma época inteira. E a história dele nos mostra também que o preço dessa grandeza, nossa, como ele costuma ser alto. Ao longo dessa série, a gente buscou entender não apenas o imperador, mas também o homem, o político e o mito. Este material foi gerado com o apoio de IA e adaptado especialmente para você no Mental Tip. Mental Tip, onde o conhecimento dobra a cada informação.